E olha só, agora recebemos aqui em nossos estúdios da TV Mais, para comentar o resultado do quadro que nós fizemos aqui, o Opina Mais, o nosso parceiro, o professor Ramon Barazal. O Barazal que está sempre aqui com a gente. Barazal, boa noite, como vai, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, Gil. Tudo bem. Boa noite aos amigos de casa também. Vamos lá. Parece que o Opina Mais deixou bem claro o que a gente pensa sobre todos serem iguais ou não perante a lei. Eu queria fazer, então, aqui um comentário com você. Aliás, eu queria que você comentasse sobre esta realidade que nós estamos vivendo. Tudo que está acontecendo nesta tarde e o que as pessoas já não acreditam que todos são iguais. Bom, em primeiro lugar, Gil, falar da oportunidade do tema lançado nessa semana pela TV Mais em relação ao nosso Opina Mais. Né? Quer dizer, nós poderíamos ter feito aqui outro tipo de pergunta, de questionamento e tal, mas na verdade a TV Mais, sempre atenta ao que vem acontecendo na nossa região e no país, mais uma vez acertou em cheio. Né? Só uma parte, pois não. Eu queria parabenizar toda a nossa equipe de produção que trabalha no levantamento dessas questões, vai até a rua fazer o Fala Povo. Então a produção de jornalismo da TV Mais trabalha atentamente a colocar sempre assuntos relevantes ao momento. Ou seja, trabalhar com uma produção dessa é fácil. É fácil. Eu diria, Gil, que do ponto de vista objetivo, todos são iguais perante a lei. Isso está previsto no artigo 5º da nossa Constituição e etc. Né? Quer dizer, não há nenhuma discussão quanto a isso. O problema não reside nisso, o problema reside na capacidade econômica ou capacidade financeira, ou em terceiro lugar, capacidade de poder das pessoas envolvidas em algum evento fora da lei, digamos assim. Então a questão deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. Esse quadro, ele é visível, evidentemente, quando você tem algum acusado, algum réu, enfim, que tenha capacidade econômica ou capacidade financeira ou capacidade de poder. Na questão da capacidade de poder, nós estamos falando principalmente dos políticos, da capacidade financeira das pessoas muito ricas e da capacidade econômica daquelas pessoas que têm muito poder de barganha do ponto de vista econômico em relação às questões colocadas para eles quando o problema existia, evidentemente. Bom, o resultado disso tudo, quer dizer, é a gente perceber o seguinte: imagine uma pessoa que foi acusada e processada por um determinado motivo, sendo que essa pessoa se colocou fora da lei, à margem da lei. Ora, se essa pessoa tem dificuldade financeira para tratar do seu problema, contratando advogados, etc., essa pessoa não vai ter a capacidade de fazer uma sequência de recursos previstos na legislação brasileira. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa, na primeira instância, ela é, digamos, condenada, e depois, para apresentar esses recursos e tal, não vai ter condição para contratar advogados e tal. Alguém poderia dizer, bom, mas e o advogado dativo ou a defensoria pública? Bem, mas nesses casos, essa pessoa mesmo assim não vai conseguir alcançar grandes objetivos. O que é diferente daquela pessoa que tiver capacidade financeira, isto é, dinheiro no bolso, para fazer... Para recorrer. Contratar bons advogados, eventualmente uma banca de advogados, até chegar a conseguir inúmeros recursos, repito, previstos na nossa legislação. Eu queria aproveitar o gancho desse momento, Barazal, que nós vivemos basicamente isso tudo que está acontecendo. Isso. Alguém com certo privilégio, que não está sendo considerado como um brasileiro, e sim como um brasileiro diferenciado, que não cumpre a ordem judicial. E eu fiz questão, inclusive, até anotei para não correr o risco de esquecer alguns nomes importantes. Olha só as pessoas que saíram em defesa hoje do ex-presidente Lula durante todo o dia. Senadora Gleisi Hoffmann, senador Lindenberg Farias, Guilherme Boulos. Para quem não sabe, ele é o camarada que faz esses movimentos do sem terra, que invade. Há pouco ele fez aqui um movimento no terreno da Mercedes, não é isso que eles invadiram? Não, no terreno de uma construtora em São Bernardo que continua ocupado e tal. É uma bagunça. Dilma Rousseff, Erundina, Suplicy, que é vereador em São Paulo, Gilberto Carvalho, Jandira Fegali, Orlando Silva, não o cantor, mas aquele ex-ministro dos esportes que está enrolado até o pescoço de tanto problema. Enfim, essas pessoas saíram em defesa, assim, acirrada para não prisão do Lula. E com discursos
terríveis. Né? E mais do que sair em defesa é propor violência. Né? Exatamente. Quer dizer, olha, só vai tirar daqui se passar por cima da gente, ou nós vamos quebrar, arrebentar, etc. Então, voltando àquilo que eu estava dizendo, Gil, no caso do ex-presidente, aquelas 3 variáveis são atendidas. Tem capacidade financeira, capacidade econômica, capacidade de poder, uma vez que é conhecido no mundo todo, etc, etc. Há determinadas entidades internacionais que continuam venerando e respeitando o ex-presidente por aquilo que aconteceu no passado e não por aquilo que aconteceu mais recentemente. Esse quadro todo nos leva a uma situação muito, muito delicada do ponto de vista da estabilidade política do país como um todo. Isso é muito perigoso, isso é muito delicado, é preciso que a gente tenha muita cabeça no lugar para fazer as coisas funcionarem bem. Outra coisa, Gil, que vale a pena comentar é o seguinte, a ordem de prisão expedida a partir do juiz Moro de Curitiba dava conta de que o presidente teria a oportunidade de se apresentar voluntariamente até às 17 horas, 5 horas da tarde de hoje, portanto, há 2 horas e meia, quase atrás, lá na sede da Polícia Federal em Curitiba, coisa que não aconteceu. Agora, o que me chamou a atenção, Gil, também, é que mais ou menos há 1 hora atrás, por volta de 18h15, a Justiça Federal do Paraná, salvo o melhor juízo, declarou oficialmente que o ex-presidente não cometeu nenhum ilícito, não descumpriu a ordem judicial, uma vez que não era uma ordem de prisão explícita e sim uma ordem de oportunidade para que ele se apresentasse voluntariamente em Curitiba, razão pela qual isso tudo está acontecendo, inclusive com o apoio da sua bancada de advogados dentro do prédio do sindicato. Portanto, isso também deve ser levado em consideração. E as últimas informações dão conta de que, talvez, eu vou repetir, talvez, ele se apresente em São Paulo, Polícia Federal São Paulo, não Curitiba, amanhã, após a missa que será realizada em honra à memória da sua ex-esposa, a dona Marisa Letícia. Isso me preocupa e me assusta, Gil, porque dá a impressão seguinte, eu vou me entregar no momento que eu desejar, na hora que eu desejar. Pois é. Isso é realmente preocupante. Barazal, o que eu sinto a dizer, nós não combinamos, mas viemos aqui praticamente de luto, né? Nessa sexta-feira, para falar sobre o que está acontecendo, né? De qualquer forma, eu lhe agradeço muito. Na sexta-feira que vem vamos falar sobre... Bom, tem uma continuidade do tema, praticamente, né? Porque vamos falar das posições do juiz Moro, etc. Exatamente. Muito obrigado, viu, Barazal? Obrigado a você. Até a semana que vem. Então, vamos acompanhar atentamente tudo o que está acontecendo. Um abraço, Gil, e apesar de tudo que está acontecendo no país, na tarde de hoje, seja feliz. Vamos tentar sempre essa felicidade. Obrigado, Barazal.